Olá, seja bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos do Departamento de Comunicação e estamos na Casa de Deus. Tenha reverência. É hora de desligar os seus aparelhos eletrônicos. Conversas paralelas podem atrapalhar o bom andamento do culto. Cuidado para não dormir. Deixe os chicletes e as comidinhas para um outro momento. Ei, crianças! Esse recadinho também é para você. Sente do ladinho do seu responsável. Ah, e não esqueça, Jesus te ama muito. Um bom culto para todos. Seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Alô, Pai querido, queremos agradecer-te por esse momento, por essa oportunidade de, em congregação, prestarmos um culto de louvor ao teu santo e bendito nome. Pai querido, sabemos que tu és o Deus eterno e santíssimo, santo, santo, santo. Tu és o Deus que provê tudo que o teu povo precisa. Tu és o Deus da salvação, o Deus cujo Filho esteve entre nós, viveu aqui, morreu, mas saiu da sepultura plenamente vencedor e podia dizer que tinha as chaves da morte e da sepultura. Pai querido, edifica até essa tua igreja aqui do Alto de Santana, uma igreja tão simpática, tão alegre. Edifica-os na tua palavra, na verdade da tua palavra. Concede-nos, Pai querido, discernimento, sabedoria, unção do teu Espírito para que possamos viver de acordo com tua vontade. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: elevador missionário. Amor, essas minisséries religiosas são bem interessantes, né? A gente aprende muita coisa com elas. Por que na nossa igreja quase não se lê a Bíblia? Será que eles têm medo da gente encontrar alguma coisa que possa confundir nossa cabeça? Tem mais de 20 anos que a gente não lê a Bíblia, não é verdade? E quando a gente assiste essas novelas fantásticas, não dá vontade de abrir a Bíblia e aprender mais? A gente tem uma Bíblia em casa, sabia? É mesmo. Vamos estudar um pouquinho? Eu sou Edson Cruz e vivo já há muitos anos com minha família aqui na cidade de Aracaju, em Sergipe. Eu e minha esposa, Suzana, possuímos uma empresa metalúrgica que fabrica produtos derivados do aço. Nosso carro-chefe é a produção de telas, malhas, treliça, tudo para a construção civil. Nosso parque industrial conta com mais de 100 funcionários, treinados e comprometidos, com a produção diária em larga escala. Essas máquinas trabalham sem parar para atender principalmente as empresas de materiais de construção e as inúmeras construtoras da nossa região. Amor, acabei de chegar no carro. Você não sabe o que me aconteceu. Não vai me dizer que você bateu o carro. Não! Quando entrei no elevador, aconteceu algo novo, diferente. O que foi? O que aconteceu? Tô ficando curiosa.
Você gosta de estudar a Bíblia, hein? É isso mesmo? Tô começando agora, né? Aprendendo um pouquinho. Tô só começando. Maravilha. Eu sou pastor, teu vizinho, moro no 404 e toda terça-feira estamos estudando a Bíblia. Eu queria te convidar, você aceita? Olha, pastor, se for para estudar a Bíblia, somente a Bíblia tem interesse. Agora, para estudar, para me converter a sua religião, eu não tenho interesse. Mas eu agradeço o convite, viu? Certeza que você vai gostar, tá? Vamos estudar a palavra de Deus. Ok. Obrigado. Beleza. Ah. E aí, o que é que você achou? Nossa, muita coincidência. Mas acho que você não deve ir. Eu acreditei nas palavras daquele pastor e fui até o seu apartamento no dia marcado. Naquele primeiro momento, minha intenção era de comprovar se o pastor realmente tinha conhecimento da Bíblia. Com o passar do tempo, fui adquirindo confiança no estudo e isso me deixou mais animado. Tudo era muito novo e surpreendente. A cada passagem bíblica, eu admirava como Deus guiava o seu povo através dos tempos. A partir desse dia, eu e também minha esposa passamos a estudar regularmente a Palavra de Deus. Durante 7 meses, nós aprendemos muitas coisas que nos abriram a mente para viver uma nova vida, segundo as orientações divinas. Através daqueles estudos e da nossa entrega ao poder do Espírito Santo, nós passamos a guardar o sábado e aprendemos como ser fiéis a Deus em nossas finanças. Querido Pai que está nos céus. Particularmente, eu mudei muito. Parei de beber, modifiquei completamente a minha alimentação e me tornei vegetariano. O resultado é que no dia 1º de setembro de 2019, eu e minha esposa nos tornamos adventistas do 7º dia, através do batismo. Mais tarde, nossos filhos também tomaram a mesma decisão. O pastor Enilson Pedreira foi quem fez o contato com o Edson naquele dia no elevador. Deu os estudos bíblicos a ele e sua esposa e batizou também toda a família. Impossibilitado de participar desta reconstituição por uma questão de agenda, ele foi brilhantemente representado pelo pastor Erzon Aduviri. Nossos agradecimentos a esses pastores e a todos que fazem de suas vidas um ministério. São valorosos homens do Senhor. Feliz Dia do Pastor. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Irmão, vamos fechar nossos olhos para falar com Deus?
Eterno e maravilhoso Deus que habita nos céus, obrigado por mais um dia na sua casa, Pai. Peço que o Senhor abençoe os dizimistas e ofertantes de sua casa, e que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, Pai. Que o Senhor abençoe também aqueles que não puderam devolver, também, Pai, a família de cada irmão que se encontra aqui hoje. Tudo isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele é o queridinho no mundo todo. O aroma que preenche o ambiente quando a água quente se mistura com aquele pozinho mágico já indicam que o cafezinho já está pronto para encantar o paladar de muita gente. É importante salientar que o café é uma bebida rica em cafeína. E a cafeína, ela preenche a característica de uma droga. Ou seja, o que é uma droga? É uma substância química que age no cérebro e pode produzir dependência. E a cafeína preenche esses requisitos. Então nós podemos reconhecer que o café, sim, apesar de ilícito, ele é uma droga que causa dependência. Apesar de algumas pesquisas apresentarem pontos positivos sobre o café, é incontestável os efeitos que ele causa no corpo. Ele é um estimulante do sistema nervoso central. As pessoas que consomem o café, elas aumentam seus níveis de ansiedade, ele pode aumentar a pressão arterial. O consumo excessivo de cafeína pode inclusive levar à aceleração dos batimentos cardíacos e até a tremores. É muito comum aqui no Cevisa nós recebermos pessoas que param de beber o café nos primeiros dias da internação e passam por uma crise de abstinência, que dura de 48 a 72 horas. Então, por esse motivo, nós não recomendamos o café e nenhuma outra bebida com cafeína para o consumo humano. Para evitar a cafeína, é necessário ficar atento a outros produtos que também caem no gosto e na preferência de muita gente. Todos os produtos que possuem a cafeína na sua composição são prejudiciais à saúde. E nós temos uma clara recomendação de Deus nos escritos de Ellen White de que nós não deveríamos usar o café e o chá preto como bebidas. E o que o café e o chá preto têm em comum? É a questão da cafeína. Então, aplicando também esse texto para os nossos tempos, o uso de bebidas à base de cola, refrigerantes ou mesmo doces que são cafeinados, eles também não são indicados para o consumo dos cristãos. Uns defendem que o café e a cafeína também são benéficos à saúde. Já outros defendem que fazem mal. Na dúvida, se há dúvida, nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, optamos por seguir as recomendações que Deus nos deixou. Ellen White, repetidas vezes, aconselhou que o uso dessas substâncias deve ser abandonado porque elas fazem mal à saúde e que elas atrapalham nossa comunhão com Deus. Bem, entre acreditar nas publicações científicas e confiar nos planos que nosso Criador estabeleceu para nós, vamos ficar com a segunda opção. Pode ser que a ciência ainda tenha algumas descobertas a fazer. Bom dia, crianças. Bom dia. Feliz sábado.
Bom dia, igreja. Feliz sábado. Que bom, tá todo mundo bem animado hoje, né? Vocês sabem o que nós estamos comemorando hoje? O dia de quem que nós estamos comemorando hoje? Isso, o dia do pastor. Muito bem, Guilherme, parabéns. Hoje é o dia do pastor. Vocês conhecem o nosso pastor? Alguém aqui não conhece o nosso pastor? Olha só, vamos conhecer o nosso pastor? Se alguém ainda não conhece, ele é o nosso pastor. Ele acabou de passar por aqui, dando uma mensagem para a gente. Vocês sabem o nome dele? O nome dele o Marcos vai colocar lá para nós. Quer ver, Marcos? Leandro Rodrigues. Leandro Rodrigues. E o pastor Leandro, a Luciene, e ele tem 2 filhos. Vamos ver a foto da Luciene, esposa dele. A Luciene, ele é o pai do Misael, né? Então, assim, o papel do pastor é um papel muito importante, né? E nós, como ovelhinhas desse pastor, nós devemos ajudar o pastor, nós devemos somar com ele, nós devemos amar, nós devemos orar por ele, participar das atividades dele, para que ele possa ter mais oportunidades de trabalhar na missão dele e também nos ajudar na nossa missão. Tá certo? Então, hoje a gente vai fazer o propósito da gente orar todos os dias pelo nosso pastor Leandro e a família dele, tá bom? E o versinho que eu vou falar hoje, que a gente vai meditar um pouquinho hoje, está lá em Isaías 52:7, que diz assim, sobre o pastor, olha: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e de salvação. Olha só, esse é o trabalho do pastor. Na verdade, esse é o nosso trabalho também, tá bom? De conduzir pessoas até Jesus. Agora nós vamos falar um pouquinho, eu vou contar a historinha para vocês, do primeiro pastor da igreja adventista. Sabia? Sabe o nome dele? O nome dele é John... Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo vai ficar feliz de ouvir isso. O pastor Rodrigo era outro pastor nosso, né? Mas o primeiro pastor da igreja adventista do 7º dia foi o pastor John Loughborough. Esse pastor, olha, ele nasceu numa família cristã, o pai dele pregava, o avô dele pregava, e ele pequenininho, ele já tinha vontade de pregar também. Só quando ele tinha 7 aninhos de idade, o pai dele faleceu. E com quem que ele foi morar? Com o vovô dele. Só que o vovô dele também gostava de pregar. Então, ele foi aumentando aquele desejo no coração dele de pregar, sabe, de falar do amor de Jesus. Quando ele tinha 16 anos... ele conheceu a mensagem adventista, ele se apaixonou pela mensagem adventista. Ele falou, que mensagem linda, é essa mensagem que eu quero pregar. E Deus foi colocando no coração dele cada vez mais o desejo de ser um missionário, de ser um pastor, de levar a palavra de Deus. Daí, nesse período aí, sabe quem que ele conheceu? A Ellen e o Tiago White. Ele conheceu esse casal. Só que ele queria ser pastor, só que ele tinha 2 dificuldades. Primeiro, ele era muito pobre, ele não tinha roupas assim adequadas para poder levar a palavra de Deus. E ele falou, Senhor, se o Senhor me conceder que os irmãos me ajudem, que eu tenha roupinhas adequadas, eu vou levar o evangelho. Então, essa dificuldade. Ele orou e Deus proveu roupinhas para ele, para que ele pudesse levar o evangelho. Outra dificuldade que ele tinha problemas, sabe, respiratórios, ele tinha muita febre, ele tinha muito calafrio, assim, problemas respiratórios. E ele falou, Senhor, se o Senhor me curar dessa doença, eu vou levar a palavra de Deus. E Deus curou, Deus fez milagre na vida dele. Deus não deixou ele desamparado de jeito nenhum, porque ele queria muito levar a palavra de Deus. Então, ele teve muitas dificuldades nessa missão dele. Tinha hora que ele desanimava, falava, eu não vou mais, está muito difícil. Mas Deus falava, não, você tem uma missão que eu te dei, que eu te concedi, e você vai cumprir essa missão. Daí, depois que ele conheceu, então, a Ellie e o Tiago White, eles ficaram muito amigos. Daí, esse John Loughborough, ele foi ordenado, então, a partir daí, o primeiro pastor da igreja adventista do 7º dia. Em 1863, ele ajudou a fundar a primeira igreja.
E ele foi o primeiro pastor dessa igreja, então. Então, irmãos, olha que trabalho bonito. Olha só que missão bonita que Deus deu para esse menino, desde pequenininho, da idade de vocês, assim. Ele já sonhava e Deus realizou esse sonho dele. Porque, na verdade, esse sonho era primeiro de Deus para ele. Tá bom? Então, assim, a gente vai ter dificuldades, vai ter problemas, né? Vai ter circunstâncias que a gente vai querer desanimar, mas não desanime. Nós não podemos desanimar porque Deus está conosco, tá bom? Então, hoje vocês conheceram a história do primeiro pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que se chamava John Loafbottle. E é um nome difícil aqui, ó. E sabe como é que eu aprendi a falar esse nome? Loafbottle? Porque está escrito aqui como falar. Loafbottle. É nome difícil, né? Mas o mais importante é que ele foi um servo de Deus e deixou o nome dele escrito na história do Evangelho. Tá bom? Vamos orar, irmãos? Queridas crianças, irmãos, igreja, vamos orar? Querido Deus, Pai de bondade, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou pessoas especiais para nos ajudar, que são os pastores. Nesse momento nós queremos orar pelo pastor Leandro e sua família, que o Senhor os ajude, que o Espírito Santo os conduza, que ele seja uma bênção, Pai querido, onde eles estiverem, que não somente o pastor, mas toda a família dele sejam bênção. E nós, como igreja, possamos ajudar, possamos amar, possamos somar com ele, possamos nos unir com ele nessa missão. Também te agradecemos porque o Senhor, através do pastor John Loafbottle, foi ministrado primeiro, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que o exemplo dele, que a missão dele, que o fato dele não desistir também seja para nós um modelo. Te louvamos por tudo, pedimos essas bênçãos, também te entregamos nas suas mãos o irmão Martins, que vai trazer a mensagem para nós hoje, que ele seja guiado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Bom sábado a todos. Bom dia aos irmãos também que estão nos assistindo pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Bom sábado também a todos. Irmãos, quando Deus ordenou para Salomão, né, que ele construísse o templo, todo o povo se reuniu e ajudou, não é? Então a gente encontra lá, ó, 1 Reis 5, do 13 ao 18. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Está lá em 2 Coríntios 9, 17. Então, irmãos, que a gente possa planejar, né, no nosso coração, para que a gente possa estar todo mês ali, de pouquinho em pouquinho, não importa. Também que não seja com sacrifício, mas aquilo que vocês possam contribuir para a nossa construção. E agora é o momento dela. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao Senhor.
no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer, a beleza natural, eu contemplo digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em suprir as de Jesus, mãos que não temem o encontro com a Amém? Assim como estamos, vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, obrigada, Senhor, novamente por estar aqui na Tua presença. Senhor, peço que o Senhor abençoe, Pai, cada ofertante aqui para a Tua construção, para a Tua obra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor conheça as necessidades dos seus filhos, Pai. Que o Senhor possa atender a cada uma delas, Pai. E que toda essa oferta, Senhor, que eles têm dado para a Tua obra, para a Tua construção, Senhor, seja usada, Pai, de maneira consciente, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, feliz sábado. Irmãos, e para nós então darmos continuidade ao nosso culto, vamos nos colocar em pé. Vamos cantar o hino Jubilosos Te Adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a Ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do Teu amor. Tuas obras anunciam Teu poder e esplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a Ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem Te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a Ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Irmãos, nessa semana nós vamos estar orando pela família da irmã Marta. Tá? Então vamos nos colocar de joelhos, aqueles que puderem, para nós falarmos com o nosso Deus. Querido e bondoso Pai, que no alto céu está, mais uma vez, ó Deus, te agradeço pela nossa vida, porque nós escolhemos estar aqui, ó Pai. E que a cada dia, Senhor, o Senhor nos incomode, teu Santo Espírito nos incomode, que nós possamos, Pai, querer estar junto de Ti a cada dia, Senhor.
Pai, também eu peço nessa semana, peço hoje, Pai, que o Senhor esteja com a irmã Marta, com a sua família, Pai, cuida dela, cuida da família dela, Senhor. O Senhor venha os proteger durante essa semana, ó Deus. Cuida também de cada um de nós, ó Pai, na semana que logo se iniciará. Nós não a conhecemos, mas o Senhor a conhece, Pai. Toma conta de nós, nos guie também, Senhor, a cada dia para estarmos juntos de Ti, Senhor. Fica conosco. Também eu peço, Pai, pelo irmão Martins, que vai nos trazer a Tua palavra, Pai. Que o Senhor, que ele seja inspirado por Ti, ó Deus. Fica conosco, é por Jesus que eu peço. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. O nosso irmão Martins, então ele que vai estar nos trazendo a palavra. Irmão, Deus te abençoe. Caros irmãos, prazer em revê-los. Vejo aí uma igreja bem completa. Isso é bom. Alguns rostos novos e que Deus bendiga a todos aí, tá bom? Fechemos os olhos. Pai querido, muito obrigado. Mais uma vez te agradecemos pelas bênçãos. Mais uma vez te agradecemos porque tu te fazes presente entre nós. E pedimos que tu fiques aqui. Pai querido, abençoa as crianças, os juvenis, os adultos, os administradores dessa congregação aqui. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o assunto que eu trouxe para vocês hoje é esse aí, o remanescente e o espírito de profecia. Vai exigir de vocês atenção, muita atenção. Tem que focar, porque senão vai perder o roteiro. O remanescente e o espírito de profecia. Tá? Paulo escreveu, né? Paulo, o gigante Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 11, o que é verdade. A cada dia que passa, mais perto a gente fica da volta de Jesus Cristo, né? Então, nós temos que conhecer esse tempo, né? Se há na terra um povo, e existe esse povo, que pode tornar suas as palavras do apóstolo, essas palavras que foram lidas há pouco, e que conhece o tempo, esse povo é o povo adventista do sétimo dia. Não existe outro. Enquanto o mundo estremece de temor pela incerteza do amanhã, nós conhecemos o tempo. Tá ok, gente? Isso é verdade. E o verso que nós vamos nos ater hoje é: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quando a gente enxergar na Bíblia essa palavra restante, significa remanescente, o que sobrou, o final. Os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. Os irmãos certamente conhecem, já leram e sabem o que significa este texto, né? O Apocalipse é fortemente baseado no Antigo Testamento. Vou repetir, o Apocalipse é fortemente baseado no Antigo Testamento. Se a gente levasse o Antigo Testamento, tem gente que pensa assim, o pastor Roberto Mota, aquele evangelista que passou aqui em São José dos Campos, ele fala isso, que se a gente levasse o Antigo Testamento a sério, talvez nem precisasse do Novo. De fato, inclusive o livro do Apocalipse, né? Então, Ellen White escreveu no livro Testemunhos para Ministros, página 114, uma coisa a compreender-se-á, certamente do estudo do Apocalipse,
que a ligação entre Deus e o seu povo é íntima e decidida. Quer dizer, quem estudar o livro do Apocalipse está nas mãos de Deus, literalmente. Então, é isso que está falando aí. E Romanos, Paulo também escreveu, os irmãos sabem disso. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso está alinhado com o que o Ellen White falou. Se nós estivermos antenados, ligados no estudo da palavra, a gente vai ser diferente no mundo. Seremos diferentes no mundo. O povo adventista do sétimo dia é o povo único. Eu vou explicar, eu já falei isso aqui, mas eu vou explicar, não sei, o próximo slide aqui. Então, meus queridos irmãos, então não há o que temer. Se Ellen White falou, se Paulo escreveu, se está escrito na Bíblia, que nós estamos nas mãos de Deus, não há o que temer, e não há mesmo. Bom, isso aqui eu já falo já. Então, meus queridos irmãos, o povo adventista, o sétimo dia, é um povo singular na história. Nós não somos, nossas raízes não estão no catolicismo romano. Todas as denominações, todas elas têm suas raízes no catolicismo romano. Por isso, todas elas têm os defeitos teológicos que tem a Igreja Mãe. Todas. Não tem nenhuma exceção. E a Igreja Adventista do sétimo dia não tem a sua origem lá no catolicismo romano. A gente vai ver aqui qual é a origem dela, hoje, agora. Então, louvado seja Deus por isso. E se nós estivermos com o estudo do Apocalipse em dia, Ellen White recomenda que a gente estude Daniel e o Apocalipse, e de fato são livros relevantes para nós. Não é? Então, essa reserva de conhecimento, de força, de discernimento, quando a gente estuda o Apocalipse, algo que vem diretamente de Cristo, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus, está escrito lá, Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus, ele fez a revelação. E a revelação é sobre ele, mas ele revelou-se no Apocalipse. E lá no último versículo do Apocalipse fala, eu encerrei aqui a minha declaração, minha revelação. Então o Apocalipse inteiro é a revelação de Cristo, portanto tem que ser levado muito a sério. E quem estuda está nas mãos de Deus, é isso aqui. Vejam como é que as coisas se encaixam. Meus queridos, como eu falei lá, então, Apocalipse 12, versículo 17. O grande conflito, essa expressão, grande conflito, é da Igreja Adventista do sétimo dia. Ninguém tem isso aí. Ninguém tem. E isso foi dado para a Igreja Adventista do sétimo dia. E Ellen White que digamos, inventou, ela desenvolveu, né? Não inventou não é a melhor palavra. O grande conflito pega do Apocalipse capítulo 12, verso 17 até o 14, versículo 20. O que está aí dentro dessa parte é o grande conflito. E nós temos que estudar isso aí. Estudar muito isso aí. Então, vamos lá. Apocalipse 12, agora o que eu falei aqui é o 12, 17. Agora eu vou pegar o 12, de 1 a 17. Pegar esse pacotinho aqui, de 12, versículo 1 até o 17. Nós temos aqui, quem tiver com a Bíblia aí, pode ver. Oi? Mas você pega do 1 até o 17, eu acho que você não pega. Não, deixa lá. Nós temos aqui 3 momentos. Apocalipse 12, não estou falando do versículo 17, estou falando agora do versículo 1 ao 17, esse pacote aí. A gente vê 3 momentos aqui do Apocalipse 12, de 1 a 17. Anote aí, quem tiver aí, anota.
Dá um jeitinho aí. O primeiro momento é o nascimento do Messias. Está lá, Apocalipse 12, pode pegar lá. A mulher estava grávida com dores de parto e ela dá à luz ao menino, ao Messias. O momento esperado por muitos, que está escrito aí nos versículos 1 e 2. Você pode colocar os versículos 1 e 2, então. Aí. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo e morrendo para dar à luz. Então, a mulher, a igreja, dá à luz a Jesus, o Salvador. E Cristo desenvolve o ministério dele aqui na terra. E ele teve uma batalha pesada com Satanás. Ele cresceu, ficou adulto, morreu, porém foi ressuscitado. Então, primeiro momento, Apocalipse 12, versículo 1 e 2 aqui. O menino nasce e ele se torna vencedor. O segundo momento é a vitória do Salvador que foi conquistada na cruz. Ele foi vencedor na cruz, morreu. Cântico, e aqui é o verso 12, Apocalipse 12, versículo 10. Aí ele fala, então ouvi a grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação. Verdade, porque Jesus trouxe a salvação para nós quando ele morreu na cruz e foi ressuscitado. Então, esse é o segundo momento aqui. O dragão ficou irado. O filho já não estava mais entre nós, o filho já tinha ido ao céu. O dragão ficou irado. Quem que ele vai atacar? A igreja, a mulher e os descendentes, claro. Tudo bem? Começa então o segundo momento. O primeiro é o nascimento do Messias. O segundo é a vitória do Messias. Ele vai ao céu, a mulher fica aqui, a igreja cristã fica aqui. E Jesus, e os descendentes passam a ser, sofrendo as provações e serem perseguidos pelo inimigo. Tudo bem até agora? Esse é o segundo momento. A igreja medieval, a igreja cristã, sadia, correta, foi perseguida na era medieval. Famoso de 538 a 1798. Foram 1.260 anos de perseguição pela igreja dominante. Tudo bem até agora, meus irmãos? Tudo bem? Lá atrás, tudo bem? Primeiro momento, nascimento da criança. Segundo momento, a igreja perseguida porque Jesus não estava mais entre nós. A igreja foi perseguida. Um caso clássico é o dos valdenses. Tá? Sofreram barbaridade, mas não desistiram. Ficavam ali nos Alpes, na altura dos Alpes, entre a França e a Itália, naquela região ali do Vale do Pó. Muitos não tinham roupa, inclusive, o inverno ali é inclemente pra caramba. E resistiram os valdenses. Quem puder ler a história dos valdenses, leia. Tem um livrinho da Casa Publicadora Brasileira, um livro pequeno, é um livro quase que para juvenil ler, conta a história dos valdenses. Eu não me lembro o nome do livro agora. E o terceiro momento, e aqui começa a ficar mais quente o negócio, o terceiro momento é quando termina o período dos 1.260 anos de perseguição papal, em 1798. Aquela perseguição manteve a igreja em cativeiro. A igreja viveu em cativeiro porque ela estava sendo perseguida. A igreja fugia para lá, para cá, e caso típico que eu falei, a história dos valdenses. Ian Hus, Wycliffe, John Wycliffe e vários outros, né? Lutero mesmo foi perseguido. Juliano Savonarola foi para a estaca. O negócio foi feio. Na Idade Média a coisa foi feia, muito feia, né? Os huguenotes na França e por aí vai. Então, em 1798 termina essa perseguição, acaba. O Papa foi preso, foi levado para a França, onde morreu lá. Então, nesse período de perseguição papal, a igreja foi alimentada por Deus de alguma forma. Inclusive fugiu, indo lá para os Estados Unidos da América, conforme está escrito lá. Um rio salvou a mulher que foi para os Estados Unidos. Mas o que eu quero falar para vocês aqui agora, que vocês
guardem na cabeça, aqui começa realmente a parte relevante, esse cativeiro da igreja cristã sadia pela igreja medieval acabou em 1798. O povo que sai desse cativeiro, 1798, né? 2 anos depois já era 1800. Esse povo é a igreja de Filadélfia. É a igreja de Filadélfia. A igreja que não tinha mácula, só tinha elogio. Igreja lá de Apocalipse, capítulo 2, 3. Então, meus queridos irmãos, essa igreja são os pioneiros adventistas do sétimo dia, porque eles entenderam que aquele cativeiro tinha acabado e eles estavam agora navegando em uma nova realidade e eles se comprometeram a guardar o sábado. A igreja de Filadélfia assumiu o compromisso de guardar o sábado, que lá com Ellen White, Tiago White, o Joseph Bates e outros ali, toda aquela equipe, entendeu, nós somos esse povo remanescente, entendeu isso, porque tinha saído daquele cativeiro imposto pela igreja medieval, tá ok? Então esse povo começa a formar a igreja de Filadélfia, e assumiu um compromisso de guardar o sábado. Esta é uma ideia. Então, a igreja adventista, o sétimo dia, esse remanescente, é uma figura escatológica. O que significa isso? Para o fim dos tempos. Não tem outra igreja. Bom, eu estou na igreja de Filadélfia, mas agora tem a igreja de Laodiceia. Tem alguns pastores que entendem que quando a igreja foi formada oficialmente, em 1863, ela deixou de ser Filadélfia e passou a ser Laodiceia. Triste, né? A igreja caiu. Mas aquela igreja que nasceu depois que o cativeiro se encerrou, era a igreja de Filadélfia. Gente que dava vida por aquilo ali. Joseph Bates vendeu tudo que tinha para comprar uma farinha para fazer um almoço lá. Eram homens dessa categoria, né? Então, é aquele povo, e aí o Apocalipse 12, 17 está se referindo. Primeiro momento eu citei, o segundo momento eu citei, o terceiro momento eu citei. E agora surge Apocalipse 12, 17, que é o verso, né? Agora, o dragão foi fazer guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que foi o pressuposto daquele povo que estava nascendo ali, depois do cativeiro da igreja medieval, tá ok? Está claro isso para vocês? Então é o seguinte, agora esse povo tem uma característica a mais, não é só guardar o sábado ou os mandamentos, esse povo tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É verdade, capítulo 19, mas vamos devagar. Então, agora você vai dar estudo bíblico para alguém. Dá estudo bíblico, o povo adventista é o povo que guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Você fala isso para quem você está dando um estudo bíblico. Ele fala, não é assim não. Jesus falou que os mandamentos agora é amar a Deus e amar o próximo. Como é que você vem falar com sábado? Que negócio de sábado que é isso aí? Ele pode falar isso para você. Não é jogar na cara, não, mas ele pode falar, uma pergunta legítima que pode surgir ali do estudo. Pode surgir. O que você responderia? Pois é, agora nós vamos para outro cativeiro. Eu falei de cativeiro medieval, que foi feito, imposto pela igreja medieval. Falei disso aí, que acabou em 1798 e o povo sai de lá. Tudo bem até agora? Entendido aí? Lá atrás, tudo bem, gente? Sim ou não? Sim. Agora eu vou falar de um outro cativeiro. O cativeiro babilônico, lá com Nabucodonosor. Pesado.
Quando Neemias saiu de lá, com Neemias, Esdras, né, Zorobabel também, Zorobabel um pouquinho depois, Neemias, e por que eles foram cativos lá para a Babilônia? Por quê? Porque desobedeceram a Deus, porque eles profanaram o templo de uma forma tremenda. Basta ler Ezequiel capítulos 8 e 9, tarefa para casa aí. Lê Ezequiel capítulos 8 e 9, tarefa para casa. E profanaram o sábado. Era característica do povo daquela época. Então Deus falou, ó, eu vou mandar meu servo Nabucodonosor aqui, vai arrebentar com vocês. E foi o que aconteceu. Então, meus queridos irmãos, o Neemias, quando sai de Babilônia, como o sábado e o santuário tinham sido motivo do povo ter ido cativo, Neemias assume, Esdras assume um compromisso de não profanar o sábado, quando eles saíram de lá. Então, aquele cativeiro, também o povo saiu de lá com a intenção segura e firme de não profanar o sábado, assim como foi a saída do povo da igreja de Filadélfia, do cativeiro da igreja medieval. Então, ambos os cativeiros mostram para a gente que ambos os povos estavam firmes na guarda do sábado, na guarda da lei. Então está valendo hoje. Então, se alguém, num estudo bíblico, falar para você que hoje tem que amar tudo, fala, não, é o sábado também, por causa disso. Neemias capítulo 10 está escrito isso aí. E a gente, como o Novo Testamento, em particular o Apocalipse, tem sólidas bases no Antigo Testamento, e as palavras são muito... Eu vou simplificar um pouco aqui, que não vai dar tempo. E como as palavras são muito similares, dá para a gente usar o texto lá de Neemias, capítulo 10, versículos, logo no início, dá para a gente usar para aplicar para nós agora. Isso aí se chama alusão. Quando a gente pega um texto, pega aqui e coloca aqui, chama-se intertextualidade. Isso aí vale na Bíblia, não tem nenhum problema, em teologia. Agora, aqui é uma alusão. As palavras são muito similares, dá para usar lá de Neemias para aplicar aqui para nós, tá bom? Então, isso está escrito em Neemias capítulo 10, de versículos de 28 a 31, tá? Que anota aí, depois eu posso deixar essas informações. Lá, com Neemias, tem a saída do cativeiro babilônico, e aqui em 1798 tem a saída de um cativeiro imposto pela igreja. E que ambos os povos decidem guardar a lei de Deus, incluindo-se o sábado. Tá ok, gente? Tudo bem? Neemias e Esdras foram claros, né? Nós quebramos o sábado, quebramos o santuário e ficamos cativos de Babilônia. Aí eles fizeram um juramento, não vamos mais transgredir o sábado. Inclusive, se vierem os vendedores aqui para vender as coisas para a gente no sábado, nós não vamos comprar deles. As nossas filhas não serão entregues para os filhos e os nossos filhos não se casarão. Então, eles fazem um acordo entre eles mesmos, vai ser assim, tá? Então, meus queridos irmãos, existem aqui dois eventos, dois povos remanescentes, um da Babilônia e o outro do cativeiro medieval. Tudo bem? E esses dois têm coisas muito parecidas entre eles. E aí ficou, então, a questão da guarda do sábado. Então, esse povo remanescente dos fins dos tempos agora, que surgiu da saída do cativeiro da igreja medieval, a guarda do sábado é uma marca, é uma característica. É muito importante, portanto. Tá? Vocês certamente têm nas suas casas lá livros do Espírito de Profecia. Não tem dúvida disso aí. A gente fala livro do Espírito de Profecia. Está certo ou está errado? Errado não está. Não está muito certo, não, mas errado não está, não. Nós temos. Ellen White, ela escreveu vários livros porque Deus deu para ela um dom. Um dom. Apocalipse 19, capítulo 19, versículo 10.
Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo, etc, etc. E ele, note o seguinte, ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. Isto aí no comecinho lá do Apocalipse, lá no ano, perto do ano 100. João escreveu o Apocalipse na faixa do ano 95, estava velhinho. Então ele se inclinou diante do anjo, o anjo falou não, né? Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o anjo não podia ser adorado por João, ok? Ele falou, não é. Eu sou igual a você e aos teus irmãos. Então naquele momento, já havia pessoas que mantinham o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, naquela época, está escrito aí, tudo bem? Tudo bem, gente? Naquela época já havia. Então não é de agora, não é agora com Ellen White, já existia antes. Então, no final do primeiro século, já havia uma comunidade que tinha o testemunho de Jesus, que era o espírito de profecia. Então, meus irmãos, todos os remanescentes, prestem atenção, vale para mim, vale para vocês. Todos do remanescente, nós fazemos parte da igreja remanescente. Nós temos o espírito de profecia. Sim ou não? Meus irmãos, muito fraquinho. Sim! Temos que ter confiança, segurança, certeza. Nós estamos nas mãos de Deus, nada vai nos tirar nas mãos de Deus, exceto se eu quiser. Então, todos devem ter o espírito de profecia. Todos nós, todos o povo remanescente. Agora, nós temos que fazer uma diferença aqui entre o dom de profecia e o espírito de profecia. São coisas diferentes. O dom é uma coisa, o espírito é outra. O apóstolo Paulo escreveu que Deus distribui dons para quem ele quiser, e tem autoridade, autonomia e decisão para isso. Para um ele dá um certo dom, para outro dá outro dom, para outro dá outro dom. Dom de profecia, dom de cura, dom de pregar, etc., de ensinar e por aí vai. Agora, o dom de profecia para o povo remanescente, ele só deu para Ellen White. Não deu esse dom para ninguém. Dom de profecia. Então, o que é o espírito de profecia? O espírito de profecia é uma característica do povo de Deus, do povo escatológico desses últimos dias agora aqui. Vamos ver o que é o espírito de profecia. Para a gente ter o espírito de profecia, nós temos que conhecer o texto bíblico, temos que estudar o texto bíblico, saber o texto bíblico, explicar o Apocalipse nos seus detalhes para quem perguntar. Você está preparado? Porque o Apocalipse começa dizendo o seguinte, é uma declaração de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Então, o Apocalipse sintetiza a profecia da qual nós precisamos para o encerramento dessa vida aqui, essa vida de pregação do Evangelho, etc. Nós precisamos do Apocalipse e um pouco de Daniel também, mas principalmente do Apocalipse, que a revelação que ele fez via Apocalipse é o espírito de profecia. O dom de profecia só Ellen White teve, o espírito de profecia nós temos que ter, ou seja, nós temos que ter a capacidade de ensinar o Apocalipse para as pessoas. É a essência da profecia, o Apocalipse, é o que interessa para o fim dos tempos agora. Vamos fazer duas ilustrações para explicar melhor isso para vocês. José foi levado cativo para o Egito.
Na verdade, tinha um mega plano por trás daquilo ali, mas quando a gente lê o texto com pouca atenção, a gente não percebe. José foi levado para o Egito preso. E lá teve aquele evento ali na casa de Potifar, ele acabou ficando preso, e na prisão ele teve lá o contato com um padeiro e um copeiro, e ele interpreta o sonho dos dois. Interpreta o sonho. Inclusive o faraó teve um sonho, 2 sonhos, que na verdade era um só, com as vacas e as espigas, que o faraó não sabia o que significava. O que é ter, agora vai aqui, ó. O que é ter o dom de profecia? Presta atenção. Dom de profecia é ter a capacidade dada por Deus da pessoa sonhar ou ter visões proféticas. Vocês podem ter sonhos proféticos. Para nós, para nossa igreja, só foi dado esse dom para Ellen White. Capacidade de sonhar sonhos proféticos, ter visões proféticas. Isso é ter o dom de profecia. Não é espírito de profecia. Segura um pouco. Vou repetir. A capacidade de sonhar ou ter visões que sejam proféticos é chamado de dom de profecia. Tá ok? Agora, a capacidade de interpretar é chamado de espírito de profecia. Porque a gente tem um sonho só, e daí? Sonhei, e daí? Acabou. Ter o sonho não significa uma exposição de uma mensagem. Alguém tem que falar e explicar o que é. O faraó teve o sonho. Ele, naquele momento, ele teve o dom de profecia. Nabucodonosor sonhou um sonho profético. Naquele momento, ele teve o dom de profecia, mas não sabiam explicar, então não tinha o espírito de profecia. José no Egito teve o espírito de profecia, porque ele soube explicar para o faraó. E quando a gente explica, de acordo com a palavra, com a verdade, as pessoas creem. Ninguém comenta. O faraó não falou para José, o que você está falando está errado, tira esse camarada daqui, está tudo errado o que ele está falando. Não falou nada, ele aceitou na hora. Então, quando você der um estudo bíblico e você explicar um texto com sabedoria, a pessoa vai entender, vai guardar, vai aceitar. A mesma coisa com Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou... Tira esse moleque daqui que está me perturbando. Não, aceitou na hora. E Nabucodonosor era duro na queda. Porque quando uma interpretação de um sonho profético, que é a capacidade do espírito de profecia, aí a pessoa entende, guarda, não tem conversa. Para isso nós temos que saber, não só a explicação técnica do negócio, como a capacidade de explicar para as pessoas, porque tem pessoas que, umas entendem mais um tipo de linguagem, outras entendem mais outro tipo de linguagem, porque vivem num ambiente que a linguagem deles é aquela lá. Se você for explicar as coisas para um advogado, tem que usar um juridiquês lá, porque senão o cara talvez não entenda. Um médico tem que usar termos. Você percebe o que eu estou falando? Isso é uma habilidade, a habilidade que Deus dá, se eu quiser, se eu buscar. Então é fácil? Não é. Mas é uma tarefa que Deus deu para nós. Todos nós temos que ter o espírito de profecia, a capacidade de explicar informações proféticas para as pessoas. Você está preparado? Temos que estudar. Então, meus queridos irmãos, dom de profecia, ter sonhos e visões proféticos. Só que sonhos e visões não falam. Nós precisamos da interpretação. A interpretação vem com o espírito de profecia. É ter a habilidade, o espírito de profecia é ter a habilidade de interpretar os sonhos ou visões. Tudo bem? Dom, ter Deus que concede, para nós concedeu somente para Ellen White. Agora, o espírito de profecia, o texto fala que todos nós temos que ter, todos.
Daniel teve, no nosso momento é Ellen White só. Daniel teve, e José também, eles também tiveram o dom de profecia. Certo? Cada um no seu tempo. José, molecão ainda, tinha sonhos e visões, que o molho que ia... que os irmãos dele colhessem, iam se curvar diante dele, tal. Eram sonhos proféticos. E José era molecão ainda. E Daniel também teve sonhos proféticos. Teve. Eles tiveram o dom e o espírito de profecia. Tá? Ambos tiveram. Mas isso aí está lá no passado. Para nós, foi somente Ellen White que teve o dom de profecia. E ela teve o espírito de profecia também, porque ela também interpretava. Está ok, gente, que eu estou falando? Tá? Vejam lá o que aconteceu naquele fatídico jantar lá do Daniel capítulo 5, quando apareceu a mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Farsim, tal, né? E ninguém sabia. Quem que chamaram Daniel? E a rainha, avó ou mãe, não sei, ela foi chamada para ajudar para que chamassem Daniel. A rainha, eu não sei se é a avó de Belsazar ou se é a mãe, isso eu não sei. Mas ela falou, Daniel tem o espírito dos deuses, olha só, uma pagã, entendeu? Ela falando aquelas coisas, ele tem o espírito dos deuses. Tá? E ela falou que ele tinha inteligência, sabedoria como os deuses. Olha só como que Daniel era bem visto ali na corte de Nabucodonosor. Ele tinha o espírito de profecia. E como tinha. Então, a gente não pode ver Daniel e José como levados escravos. Não. Eles foram gigantes onde eles estavam. Ele salvou o Egito e salvou o povo de Deus também, com a interpretação dele. Foi um estadista. A mesma coisa com Daniel lá na corte de Babilônia. Então, quando a gente tem o espírito de profecia e age de acordo com a vontade de Deus, explicando, a gente tem uma habilidade tal de explicar as coisas de acordo com a vontade de Deus, e a gente se torna, não por isso, mas a gente se torna alguém que constrói coisas na sociedade, meus irmãos. Ellen White, quando foi, coitada, ela foi expulsa, mandaram ela para a Austrália lá, porque a história é longa. E lá ela incentivou a construção de escolas. Nos Estados Unidos, ela se incentivou a construção daquela famosa, e que existe até hoje, a Universidade de Loma Linda. Então, essas pessoas que têm o espírito de profecia, elas não é só para interpretar sonho, é para ajudar a sociedade, como fez José, como fez Daniel, como fez Ellen White e tantos outros. Então, a nossa vida é para ajudar a sociedade também, quando a gente age nesse sentido aí. José e Daniel tinham o dom e o espírito de profecia. A rainha, a mãe ou a avó, não sei lá, de Belsazar, ela definiu muito bem o que era o espírito de profecia. Ter o espírito de profecia era tudo isso aí. Ter sabedoria, conhecimento, habilidade de interpretar, explicar, saber e dar o sentido das coisas reveladas por Deus, solução de casos difíceis, ajudar a sociedade. Olha só o que alguém que tem espírito de profecia é capaz de fazer nas mãos de Deus. Só que para isso a gente tem que estudar a palavra. Tem que buscar a verdade aqui. Belsazar podia ter mandado buscar os guardas da prisão para mandar tirar Daniel dali. De jeito nenhum, aceitou na hora. Os joelhos dele ficaram batendo um no outro de medo, morreu naquela noite. Então, meus queridos irmãos, o povo remanescente, que é o adventismo do sétimo dia, tem que ter essa capacidade do espírito de profecia. Dom de profecia não necessariamente. Se Deus quiser, ele dá esse dom para quem Ele quiser. Porém, para nós, só Ellen White até então. Mas a capacidade de explicar satisfatoriamente e ajudar a sociedade, nós temos que ter. Então, por causa do espírito de profecia, José não foi para o Egito como escravo. Ele foi vendido como escravo, mas ele não foi escravo no Egito. Ele foi um intérprete segundo a vontade de Deus. Um intérprete celestial que abençoou o Egito. Vocês concordam? Sim, gigante. Abençoou as pessoas do Egito e de Israel também.
Se não fosse lá pela interpretação do sonho que ele apresentou, não haveria os celeiros preparados para armazenar tamanha quantidade de alimento e talvez muita gente morresse de fome lá, porque as condições eram bem complicadas. Na prática, José tornou-se o governador do Egito. E Daniel se tornou um pilar importante na Babilônia. Tanto é que passou por 2 governos. Ninguém mexeu nele. Os reinos do Egito e da Babilônia ficaram nas mãos desses servos de Deus, servos que tinham o discernimento, a habilidade, a capacidade de interpretar a visão. Então, a nossa capacidade de interpretar o Apocalipse satisfatoriamente, ensinar o Apocalipse e ajudar pessoas, vem pelo Espírito de Profecia que Deus outorgou à sua igreja. O Espírito de Profecia não mudou. O que vale hoje, valeu para José, e valeu também para Daniel. É a mesma coisa. E esse dom está, essa habilidade, melhor dizendo, está disponível para mim, para vocês, para nós. Então, meus queridos irmãos, quem tem o Espírito de Profecia, ele tem capacidade de dar a interpretação da mensagem profética, de decodificar a mensagem revelada por meio de sonhos e visões. É isso que nós falamos aqui. E por causa dessa característica, é que a igreja de Deus não se trata apenas do povo perseguido, isso aqui é importante, mas do povo instruído e capaz de dar o discernimento para o mundo. Que importância, hein? É o povo capaz de prover a luz para as pessoas que estão nas trevas. Essa é a minha função, é a função de vocês. Cada um dentro da sua esfera de impacto. Os contextos são parecidos. Faraó no Egito, Nabucodonosor em Babilônia. E o que significa isso para o povo de Deus no fim? O povo de Deus igualmente será colocado em evidência quando começar a pregação do Evangelho a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Nós temos que estar preparados para isto. Os eventos finais vão exigir isso de mim e de vocês. Quando a gente falar como José falava, como Daniel falava, as pessoas vão acreditar no que a gente fala. Então o povo de Deus tem que ser luz para o mundo. Não é uma luz escondida, né? Porque vai saber interpretar a palavra no momento certo. Não é uma luz debaixo do alqueire, mas é uma luz debaixo da graça de Deus para iluminar o mundo. As igrejas tradicionais não sabem disso. As igrejas tradicionais não sabem. Por quê? Porque Deus não conferiu esse conhecimento para eles. Porque eram igrejas com falsidades, tremendas falsidades, com teologia contaminadíssima. Bom, eu não vou falar mais aqui da igreja medieval, que vocês já sabem. Como é que Deus vai conferir tamanho benefício para aquela igreja? Mas nunca conferiu para essa igreja, que é a igreja de Filadélfia, que saiu do cativeiro exatamente da imposição medieval. Percebe como faz sentido, as coisas começam a se fechar aqui agora? As igrejas tradicionais não têm habilidade de pregar sobre Daniel e Apocalipse. Por quê? Porque não sabem, porque Deus não lhes deu essa informação. Essa informação foi dada para a igreja remanescente adventista, sétimo dia. Amém, meus irmãos? É claro que isso aí, ter o Espírito de Profecia, não é Deus não fica derramando pozinho de pirilim-pim-pim na cabeça de todo mundo e aí todo mundo fica sábio. Isso não existe.
É orare e labutare. É orar e trabalhar. Orar e trabalhar. É joelho no chão. É lápis na mão. É Bíblia na mão. É Jesus no coração. Não tem alternativa. É isso que Deus faz. Orar e labutare. Notem que, certa vez, note isso, como é interessante isso. Certa vez, Daniel, uma visão que foi dada para ele, foi muito lá na frente, ele falou, não entendi. A visão estava muito lá na frente. Ele não entendeu. O que ele fez? Oi? Ele foi buscar nos livros. Foi buscar, porque naquela época já tinha biblioteca, tanto é que Alexandre fez a biblioteca de Alexandria, que era gigantesca. Alexandre era devoto da cultura, né, da letra. Isso aí deu uma confusão, mas eu não vou ficar quieto, que é melhor. Então é o seguinte, daí que surgiu a questão de Paulo lá, espírito ou letra, entendeu? Surgiu, mas isso aí é outra história. Então é o seguinte, Daniel, acho que é capítulo 10, versículo 2, ou 9, versículo 2, eu não me lembro. Daniel. Eu acho que é 9, versículo 2, ou 10, versículo 2. Olha lá. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Foi estudar, minha gente. Não esperou o pozinho de pirilimpi, porque não tem esse negócio de pirilimpi, não. É joelho no chão, é livro na mão, é Jesus no coração. Não tem, não é, as coisas não são fáceis, não. Ele foi lá nos livros, entendeu? Diferente, né? É sério, eu não tenho dúvida que ele orou antes, não tenho dúvida disso aí. Mas ele foi nos livros buscar a solução. Ele não ficava esperando a solução, ele ia buscar a solução. Agora, a habilidade é dada por Deus. Deus nos habilita a explicar para as pessoas o que está acontecendo. Então, entende-se que o Espírito de Profecia é a habilidade do povo de Deus, sob a orientação do Espírito, de explicar a mensagem profética, explicar as visões proféticas, como José explicou no Egito e como Daniel explicou na Babilônia. Vale a mesma coisa para nós. Só que eu tenho que botar mais joelho no chão e livro na mão. Todos aqui nós temos que crescer na habilidade, nessa habilidade do Espírito de Profecia. Todos nós. Neurônios foram dados pelo Altíssimo para serem usados. Quanto mais nos desenvolvemos, mais ensinaremos. Quanto mais ensinarmos, mais a gente vai compreender. E mais pessoas podem ser abençoadas. Quando você ensina, você aprende. Deus dá o start. O crente aceita e estuda. Deus realimenta. O crente cresce e assim nós temos um círculo virtuoso. Habilidade de ler, estudar, interpretar, compartilhar. E todas essas habilidades estão associadas com o espírito de profecia que Deus deu para o seu povo. Meus queridos, difíceis tarefas nós temos pela frente. Porém, como nós estamos nas mãos de Deus, protegidos por Ele, conforme foi falado logo no início, não temos nada a temer. Nós temos que encarar isso aí. Que Deus seja louvado. Amém.
pois só Ele pode salvar e pode afastar pecados, e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, reino de paz e Pai querido, sabemos que estamos vivendo dias finais da triste e horrenda história do pecado neste mundo. Teu Filho voltará e novas serão feitas todas as coisas, e não vai tardar. Precisamos, pedimos e clamamos ao teu santo e bendito nome, que tu nos prepares para dizer o que está escrito lá em Isaías: eis o nosso Deus que nós tanto esperávamos. Aleluia. Pai querido, muito obrigado por tudo. Abençoa os irmãos aqui da comunidade do Alto de Santana. Irmãos queridos, bonitos, sorridentes, e certamente tu irá prover-lhes de sabedoria para que exerça o espírito de profecia. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. em paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.